O tempo, aqui, não se mede no relógio. Ele se mede em camadas de pedra, em volume de água e em cicatrizes na terra. Onde antes havia apenas o silêncio e a flecha, o homem trouxe o concreto, o estrondo e a represa. Quem somos nós agora? A luta pela nossa terra, né? E brigaram muito, né? Pelo nosso povo, principalmente castanheiro, madeireiro, né? E teve muita briga, né? Que pra gente assistir até hoje. A procura pela história não resultou em nada. Eu procurava livros, essas coisas. O único livro que tem mesmo é esse daqui, né? Que narra um pouco sobre um período, né? Que é antes de Figueiredo, mas foi aqui na região, né? O que é a verdade? Um fala uma coisa, esse governo não prestava. Não, esse foi o melhor governo. Por que eu vim parar em Presidente Figueiredo? Porque eu vinha falar muito em Presidente Figueiredo, Presidente Figueiredo, Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo é muito maravilhoso. Localizada no coração da Amazônia, a cerca de 107 quilômetros ao norte de Manaus, a cidade de Presidente Figueiredo é conhecida nacionalmente como a Terra das Cachoeiras. O município abriga mais de uma centena de cachoeiras e corredeiras catalogadas e paisagens naturais que encantam visitantes durante todo o ano. Com uma área territorial superior a 25 mil quilômetros quadrados, Presidente Figueiredo está inserida em uma região de floresta densa, rica em biodiversidade e recursos minerais e hídricos. Segundo dados recentes do IBGE, o município possui uma população estimada em cerca de 37 mil habitantes, formada por uma mistura de povos tradicionais, migrantes de várias regiões do Brasil e comunidades que mantêm forte ligação com a natureza, e se consolidando como um dos principais destinos de ecoturismo da região norte do país. O nome é contestado pela Comissão Nacional da Verdade, que sugere o fim das homenagens aos agentes da ditadura militar. Mas o município de Presidente Figueiredo, no Amazonas, hoje se destaca pelas belezas naturais. Inclusive contrariando, né, as ideias que as pessoas pensam de modo geral, como é o caso do nome da cidade. E nessa época, era 1978, a estrada era pissarrada, era de pissarra. O ônibus, ali onde é a rodoviária, nós pegávamos o ônibus lá, que vinha lá do centro.
começamos a vir para Figueiredo, para a cidade que não era nome de Figueiredo, era somente um local na estrada. Nesse meio tempo já existia a Balbina, já estava construída Balbina, e a mineradora Pitinga. Muitos funcionários da usina hidrelétrica de Balbina pararam os trabalhos para ver o que iria acontecer na barragem. Você pode dar o comando de abertura do vão de número 4 da comporta do vertedouro. 2 comportas são abertas e o rio Atumã mostra toda a sua força. Com o decorrer do tempo, o município foi vindo pessoas que vinham para... Como foi a população no meio da estrada? No decorrer da estrada. Vinham os trabalhadores e eles gostavam e iam fazendo como meu pai fez. E foi ao longo da estrada que foram e não tinha dimensão de nada. Bom, nós estamos aqui na Corredeira do Urubuí, que é o principal balneário público. E essa área aqui foi uma área, muito provavelmente, um grande aldeamento indígena, porque nós encontramos uma quantidade de polidores e afiadores muito grande aqui nessa área da BR-174, na verdade. E aqui, especificamente, nós também encontramos esse material. Há uns 30 anos atrás ou mais, nós encontramos também cerâmicas, potes de cerâmicas aqui nessa área, o que nos leva a crer que isso aqui realmente foi um grande aldeamento indígena, uma datação média de uns 1000 anos, segundo os sítios arqueológicos aqui da região de Presidente Figueiredo. Lá onde tem aquele Urubuí, cachoeira, lá que povo Arané morava lá, vivia aí, tranquilo, pescava aí mesmo, comia peixe, anta, porco, macaco, ele comia nesse lugar, porque tinha caminho até no Jatapu. Para chegar lá na Jatapu, 2 dias. Assim que o povo da Arané vivia. Isso é verdade. Eu estou contando verdade, não é cópia, não. Você sabe quantas grandes civilizações antigas habitaram a América? E se eu perguntasse agora, onde elas estavam localizadas? O que você diria? Esse material, como você já deve saber, entre 2019, 2020 e 2021, foi feito um trabalho de levantamento, né, por uma empresa de consultoria em arqueologia, e para se verificar como é que estava o estado desse material. E aí, nesse levantamento, se verificou o número de mais de 730 mil artefatos, peças arqueológicas, que aí vão desde amostras de solo, carvões, cerâmica pré-colonial, incluindo também os registros rupestres, né, seja nos matacões, sejam algumas amostras, estão separados por sítio, né, por afinidade tipológica e por sítio. E aí cada uma dessas caixas contém uma identificação que nos ajuda na hora de buscar, de pesquisar, né, de localizar melhor esses materiais. De acordo com a etiqueta, nós temos um material dos sítios Altamira, do sítio Padre, Filho, né, Cachoeira de Tucumã, né, e outros sítios, né, todos bem acondicionados. Então é um material muito importante assim para memória, né, do Amazonas, né, dos povos indígenas também que habitavam lá. Pela região ali toda, né? Então, do ano, mais ou menos, né? Exatamente. Então é uma coleção que nós tivemos a sorte de receber aqui, né, para guardar. E é muito interessante também essa sua abordagem, porque muitos desses artefatos eles fazem parte também, assim, de toda essa ancestralidade, né, que ficou, né, e até hoje esse legado que eles deixaram para a gente, né,
umas terras pretas, né, que são usadas até hoje pelos agricultores, né? E são usados, né? Quer dizer, mostra essa conexão entre o passado e o presente. Não vai ter ver com isso? Tá muito bonito. Tá? Só isso que eu vou dizer. Nós não estamos brigando, nós estamos defendendo nossa terra. Só isso que eu vou dizer. Tá. Hoje, o Aimee Truari cresceu, mas foi muito bom esse programa nosso. O programa nosso foi até salvou o índio, o Aimee Truari. Mas tem muita gente que não gosta de programa, que diz que programa engana o Aimee Truari junto com o Paranapanema, mas nada disso. Para quem não conhece, fala isso. Porque ele não sabe, ele não conhece gente. Um clima de sofrimento, revolta e desespero se estabeleceu nos 300 quilômetros do rio abaixo da barragem. No entanto, para a Eletronorte, responsável pela assistência social às populações atingidas, a situação parece estar normal. Alagou nossa terra todinha até para frente. Aí não tem mais nem sinal, nem maloca, nem roçado, nem nada. Foi para tudo para baixo. Esse foi muito triste para mim. Para mim, para criança, para outra geração. Eu falando, essa não é nossa terra, não. Nossa terra era Figueiredo. Eu ficava só obtendo dados, informações, ouvindo, e no final das contas, o que eu tinha de documentação, que eu tinha conseguido algumas fotos, né? Principalmente fotos, a gente foi chegando a um consenso do que realmente foi. Tipo Raimundo Parente, né? Que foi fundamental na restauração do município, quando foi extinto em 85, e ninguém fala nada nele. Dr. Celso, que foi um pioneiro aqui antes de Figueiredo existir, andava por essas matas aí, atendendo, fazendo partos, tudo mais no interior aí, só foi ser reconhecido com a UBS agora há pouco tempo. A cidade foi desenvolvendo, já tinha Jaioro, Balbina era muito mais vigorosa, participava dos festivais aqui com equipes grandes de quadrilha, de ciranda, bois, né? O pessoal tinha um poder aquisitivo bem mais saudável do que daqui da cidade. Tanto é que se você procura coisa sobre Balbina, tem muito vídeo, muita foto, e sobre as Figueiredo não tem quase nada. Para Presidente Figueiredo surgir em Balbina, ficava muito longe da estrada que vai até Boa Vista, que é a BR-174. Para ser no Pitinga também não, porque ficava muito dentro da reserva. Então, na época, que era o governador José Lindoso, isso já é da minha pesquisa, na época a gente não sabia de nada que estava acontecendo, de nada. Eu vim descobrir isso depois. Ele mandou uma pessoa vir, que foi o seu Castelo Branco, uma pesquisa na cidade, para ver onde eles poderiam fazer um local para determinar a prefeitura, essas coisas. Quando ele chegou aqui, tinha algumas coisas que o seu Roldão tinha construído. Tinha construído uma borracharia, tinha construído uma oficina. A borracharia era a oficina, né? E tinha um restaurante. Eu sei que Figueiredo não tinha muita coisa, não havia muita coisa em Presidente Figueiredo naquela época. Havia o Clube Municipal, que hoje não existe mais, lá no Urubuí. Havia aquela ponte de madeira, estava ali, mas eles pretendiam abrir aquela estrada direto para ir naquela direção, rumo àquela estrada que leva ali seguindo ali após Urubuí. E
fizeram a Puca Legal, que era o casarão do Seu Roldão, próximo à Ponte de Madeira. E aí ele, conversando com o Seu Roldão, aí o Seu Roldão, na época ele precisava também de um posto de gasolina. Não era posto de gasolina como é hoje, era só uma bomba. Ah, no posto de gasolina, vou lá pro posto. Na verdade era uma bomba. O governador da época que levantou esse projeto e tudo, José Bernardino Lindoso, ele tem um filho, deixou um filho, e esse filho dele está vivo. E esse filho dele escreveu um texto, um artigo acadêmico, explicando que isso aqui é Presidente Figueiredo. Entendeu? Não é, foi homenagem ao presidente da República, não a Terreira Aranha. Quando foi, aí, segundo a minha pesquisa, em 81, começa no Legislativo do Estado a fazerem novos municípios. Como o José Lindoso ele era um homem muito criativo, o melhor para a população, o meio social, ele olhava muito por isso, visou transformar em um município e colocou o nome de Presidente Figueiredo em homenagem ao presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. O presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979, dia de sua posse em Brasília. Mas, de modo geral, assim, o Mário Jorge assumiu, né, foi a primeira eleição, a população, a maior parte era de Baubina, né, o que deu quórum para ter a eleição foi os trabalhadores de Baubina, não foi aqui, não tinha quase ninguém aqui na sede aqui. Fizeram a eleição, o Mário Jorge ganhou, teve polêmicas quanto à sua vitória, né? Mas eu conversando com o vice, Floriano Maia Viga, ele disse que na época o voto era vinculado. A cidade evoluiu e vem evoluindo, revezando Romero, Fernando, Romero, entrou Neilson, entrou Patrícia, cada um dando sua contribuição de alguma forma, né? Esse povo Pirititi que chama, povo Pirititi era nosso parente mesmo, como nós estamos falando. Chegou em Juazão, cada um tomaram conta, foi embora. Outro para cá, outro para lá, fugindo. Então, sorte do Emiratuari ficou junto, um grupo grande. Então, chegou em Juazão lá, flecharam, defenderam, pronto. Aí ele chegou mais perto, um homem branco voltou. Agora, aquele que não está preparado, esse Pirititi era nosso parente. Então, por isso que nós procuramos ele até conseguir. Esse aqui que era muito quinhá que morreu naquela época. É muito quinhá. Não sei onde ele sumiu. Eu sei que mataram ele. Primeiro contato não foi bom para nós, não. Muito ruim, triste. Por isso que a gente não gostava desse homem branco naquela época. Quando o Comprido aprendeu, aí não deixavam nem entrar. Só vivia matar nele, só que ele não aguentou. Sabe por quê? Aquele que eu falando, o exército veio na marra para quebrar isso. Aí pronto, aí que nós afastamos, aí tratou, passou. Quando ele passou, aí nós voltamos já na aldeia.
são 15 para as 6 da manhã. Está aqui no carregamento. Existe uma hoje, chama Catubá. Eu não sei se tem por aqui. É calendário, nosso calendário. Eu sei que aqui tem. Então, essa hora nós fazia calendário. Aí virava cada dia. Até chegava a marcado. Assim que nós entendia. Esse aqui que eu chamo Catubá. Esse era convite para outra aldeia. Quando chegava lá, aí virava desse lado. Virava outro lado assim. Pronto. Todo dia. Até tem marcado aqui. Esse sinalzinho corte bem aqui. Aí, antes de chegar esse marcado, você tem que andar muito para chegar no dia certo. Assim que é nossa história. Os índios Waimiri-Atroari constituem a mais longa resistência de que se tem notícia em não aceitar o contato com o homem branco, o chamado mundo civilizado. Eles falavam porque os índios foram os mártires. Quando eles foram abrir a estrada, morreram bastante índios, né? Mataram, na verdade, eles não morreram, mataram. E isso é lógico. Os índios estavam lá com flecha e o povo com fuzil. Antes desse BR, foi muito violenta. Naquela época subia seringueiro, carimpeiro e castanheiro, tartarugueiro, né? Que atacava o nosso parente. Nosso pai também morria muito. Até quando chegou esse BR, aí piorou mais. Aí que morreu uma aldeia aqui na estrada. Então, aí foi impacto muito grande. Esse BR veio muita força com doença, com sarampo, com malária. Aí diminuiu nossa população. Por que foi criado o presidente Figueiredo? Politicamente falando, no meu ponto de vista, foi a maneira do governo do estado controlar os recursos, tanto da hidrelétrica como do Pitim. No meu ponto de vista, né? É mais fácil ter um município que abocanhe todo esse recurso, que era muito recurso, né? Do que dividir por vários municípios ali, cada um tem uma coisa, até administrativamente ia ser ruim, entendeu? Então, em termos administrativos foi bom, foi uma coisa necessária. Em termos políticos também, porque agora o Estado poderia ter uma mão maior, né, sobre os recursos que envolviam essas duas principais fontes. Nem toda história que é contada é verdade. E que a linha do professor Vigílio eu chamo ele de professor, né? Na verdade ele é filósofo, né? E aí eu chamo ele de professor Vigílio. O historiador, ele não trabalha com eu acho, né? Ele não trabalha com eu achismo. Ele trabalha com documento e com certeza, com o que ele viu. Então tem coisas no Amazonas que as pessoas não veem, que as pessoas falam, que não é todo mundo que vê, não. Isso é uma coisa que eu digo para você, porque eu moro há 35 anos, vou dizer, eu moro no Amazonas, do Pará, a Guiana Inglesa e a Presidente Figueiredo, no Amazonas. No Amazonas tem coisas que a pessoa nunca viu. Figueiredo é a magia, Figueiredo é uma magia. Figueiredo tem muita lenda. Tem o Currupira, aqui tem o Currupira, tem isso que vocês chamam Capelobo, tem. E tem muitas coisas em Figueiredo que só quem conhece mesmo, por exemplo, eu.
que moram na mata. Às vezes eu passo 2 dias, 3 dias na mata. Então tem muitas coisas no Amazonas que as pessoas falam, eu vejo, que eu não sou do tempo da internet, eu sou do tempo do rádio, que eu vejo muitas coisas erradas. Eles não falam com os exploradores. Até bem pouco tempo elas eram desconhecidas. Hoje o município de Presidente Figueiredo, no coração da Amazônia, tem uma mania: descobrir cachoeiras, cada uma mais bonita que a outra. Sobre das belezas que tem aqui, porque eu nem sabia que tem tantas cachoeiras aqui em Presidente Figueiredo. São mais de 100 cachoeiras que nem as pessoas que moram aqui todos conhecem. Eu acho também nós podemos aprender muito com a natureza. A primeira vez que eu visitei Presidente Figueiredo, eu era uma criança, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. Com 10 anos foi quando eu, minha mãe e minha irmãzinha nos mudamos oficialmente para o município e passamos a residir lá. Eu permaneci em Presidente Figueiredo durante 8 anos, até ingressar na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, e voltar a morar em Manaus. Durante o meu tempo em Presidente Figueiredo, eu pude descobrir as maiores nuances entre viver na capital e viver no interior. E eu nutro um carinho muito grande por Presidente Figueiredo, porque foi lá que foi o meu berço. Eu passei 8 anos em Presidente Figueiredo, eu fui criada em Presidente Figueiredo. Eu fiz amigos em Presidente Figueiredo, eu conheci pessoas incríveis lá. Então a minha história começa aí, quando eu sou bem pequenininha. E Mestre Gato, quando chegou em Figueiredo, já viu de Manaus, que da capital ele já tinha medo. Era o gato chegando, cachoeira roncando, natureza sorrindo, e o gato abraçando bons amigos que há muito tempo não via, e eu curtindo ao lado toda a história que o gato vivia. Mas ele, grande criatura, grande defensor da nossa ecologia, o que se discute hoje, antigamente não se discutia, e os duendes abrindo as portas a mais uma harmonia, fiquei. Meu pandeiro, ô pandeiro e a viola, ô viola e o pandeiro, ô pandeiro e a viola, ô viola. Jogo capoeira regional e Angola, vou fazer desta vida uma festa, uma transformação. Eu vou jogando capoeira, me enroscando pelo chão. Capoeira, ô lelê, capoeira, ô lalá, capoeira, ô lelê, 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 lá, meu pandeiro, ô. Sou capoeira desde pequenininho, meu avô sempre dizendo, toque o seu birimbalzinho. Meu avô sempre dizendo, toque o seu birimbalzinho. Quando eu era criança, eu era discriminado, todo mundo me dizia pra deixar capoeira de lado. Dizia que capoeira era coisa pra maloqueiro, eu tinha que ir pra escola estudar pra ganhar muito dinheiro. Eu tinha que ir pra escola estudar e ser formado, ter uma profissão, ser doutor, engenheiro, advogado.
Mas olha, moço, nada disso era besteira. Mas o que eu queria mesmo era aprender a arte da capoeira. E o tempo foi passando, tudo só ficou pra trás. Capoeira hoje está no mundo inteiro. Mal de mim não falam mais. Não falam mal da capoeira, não falam mal de ninguém. Porque hoje todos sabem o valor que a capoeira tem. Sou capoeira, fui menino de rua. Sou capoeira, fui menino de rua. Ai, pois é seu moço e a vida continua. Caverna Maloca, esse era a Sé mesmo. Quem toma conta, esse é o pessoal da Arené. Esse aí sim, é muito que morava aqui no próximo do Abanari. Porque é muita gente que pôde fazer caminho, roçado no meio. Então, assim que aconteceu. Eu gosto muito dessa cidade, de verdade, eu nunca mudaria. Acho que sempre quando eu penso em me mudar, eu penso 2 vezes e lembro de tudo que eu vivi aqui, né, da minha infância, dos lugares. Presidente Figueiredo é um lugar muito lindo, das cachoeiras. Existem cachoeiras aqui que são incríveis. Enfim, aqui em Figueiredo tem outra energia, sabe? Tá, assim que nós estamos. Por isso que nós estamos lá. Colocamos nosso posto 2, período 1, período 2. Hoje, nosso parente, estou escutando daqui mesmo, telefone. Tranquilo, período ótimo, então tá bom. E lá no período 2, não tem nem razão, então pronto. Essa é nossa luta, né? Resistente a isso, até hoje. Muito acima dos verdes lençóis destas matas, teus olhos vigiam sem cessar. E estas matas guardam teus segredos, Índia, minha irmã. Guarda teus segredos, minha irmã. Teu pranto é lunar, teu olhar lunar. 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 A gente se perdeu no clarão do dia que uma nuvem escureceu. E então tua sina, Índia minha, vem na mão de Deus. Tua sina vem na mão de Deus. Acima dos verdes lençóis destas matas, teus olhos vigiam sem cessar. E estas matas guardam teus segredos, Índia, minha irmã. Guarda teus segredos, minha irmã.